bomba de infusão de insulina, caneta para aplicação de insulina, canetas inteligentes ou até mesmo seringas e comprimidos. E aí, qual é o seu tratamento para o diabetes? O que você usa no dia a dia para controlar a sua doença? Bom, e você já agradeceu a Deus hoje por você ter acesso a esses tratamentos? Bom, vem comigo, porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tratamento do diabetes e agradecimento. Bora lá? Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal Diabetes com Propósito. E eu sou Bianca Fiore, sou mãe, jornalista, empresária e tenho diabetes tipo 1 há mais de 30 anos, né? E aí, hoje nós vamos falar sobre tratamento do diabetes. Vou falar o que eu uso para controlar a minha doença, tá? Para ter o controle do meu diabetes. E uma coisa que eu acho que é fundamental, agradecer. Agradecer sempre, em qualquer momento. E a palavra que eu hoje orei e quero falar para vocês está lá no livro, na carta, né, de Tessalonicenses. Então, ó, vamos lá, o texto tá em 1 Tessalonicenses 5, versículos de 16 a 18. Regozijai-vos sempre, ou em algumas versões, alegrai-vos sempre. Orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pois é, gente. Tudo aqui a gente pensa assim, nossa, regozijai-vos sempre, orar sem cessar. E é isso mesmo. A gente tem que alegrar-se sempre. E sempre orar. Sempre dar graças. Independente do que acontecer. Uma coisa que me chama a atenção, sabe, nesse versículo, é que assim, ele não fala em algumas coisas, em qualquer coisa. Essa palavra ela é muito clara, que ela fala em tudo dai graças. Em tudo, é em tudo, gente. Não é em algumas coisas, em coisa sim, em coisa não. É em tudo dai graças. E como é difícil, né? Como que eu vou dar graças se eu tenho uma doença autoimune como diabetes ou qualquer outra doença, e até mesmo qualquer situação da vida, qualquer sofrimento que você esteja passando. Mas sabe que focando no diabetes, quando eu vim falar aqui sobre tratamento para vocês, me veio uma situação na cabeça que eu gostaria de compartilhar aqui. Tem um evento que acontece anualmente que se chama SPAD, que é um evento organizado, né, pelas associações de crianças e adolescentes com diabetes. E esse SPAD aconteceu na ocasião na Índia. E a minha médica, né, esteve nesse congresso, nesse evento, e ela me falou uma coisa que me chamou muito a atenção e me fez refletir na ocasião, e eu tô trazendo agora isso aqui para vocês. Ela falou que em uma das aulas que foram apresentadas nesse congresso na Índia, as mães, né, algumas mães que estavam lá, algumas que foram apresentadas em palestras, elas falaram que o seguinte, teve um caso de uma mãe que ela teve um filho, né, e esse filho abriu diagnóstico com diabetes. E essa mãe falou que ela preferiria que aquele filho não tivesse nascido, ou que aquele filho viesse a falecer, porque ela não tinha condições de comprar insulina para o seu filho, e que lá o governo, eles não têm como ter acesso a esse tipo de medicamento. Então, assim, o dinheiro que ela tinha, ou ela comprava comida, ou ela comprava insulina. Então, ela tinha mais filhos. Então, o que ela pensava, o que ela fazia? Se eu comprar insulina para esse filho, os meus outros filhos vão morrer de fome.
Então, eu prefiro que esse meu filho venha a falecer, né? Já que ele é doente, já que ele tem uma doença que não tem cura, do que um outro filho meu ou uns outros filhos meus morrerem de fome. Gente, pesado, né? É bem pesado isso, mas acontece. Acontecem coisas nesse mundo que a gente nem imagina. Às vezes a gente reclama, né? Poxa, eu tenho que tomar injeção. Ai, que saco, eu queria ter uma bomba de infusão. Eu queria tomar uma insulina mais moderna. Não essa insulina aí, NPH, enfim, que eu recebo do governo. Mas a gente se esquece que tem países e tem pessoas, até mesmo no Brasil, que nem isso tem. Que nem acesso a isso elas têm. Que é o fundamental para quem tem diabetes viver. Não estou falando aqui que nós não devemos lutar pelos nossos direitos, tá, pessoal? Que fique bem claro isso. Mas aqui a palavra é a seguinte: a gente tem que dar graças. Em tudo dai graças. E vigiai, né? Alegrai-vos, na verdade, e orar. Então, eu fico pensando, antigamente, né? Antes de descobrir, de ter a descoberta da insulina, mais de 100 anos atrás, né? Por aquela equipe maravilhosa, inclusive eu até tenho aqui um dos quadrinhos aqui que eu agradeço ao Charles Best, enfim, toda aquela equipe que participaram do estudo da descoberta da insulina, que as pessoas não viviam. Elas descobriam diabetes e elas tinham literalmente um prazo de vida, dias, às vezes semanas. Até uma história também para vocês que eu quero compartilhar. Eu tive um tio, né, o irmão da minha mãe, que ele morreu de diabetes aos 29 anos, mais ou menos, por aí. E esse tio, minha mãe já tem bastante idade, né, ela vai fazer 96 anos, e esse tio era o irmão mais velho dela, e na ocasião, quando ele descobriu diabetes, a insulina tinha acabado de ser descoberta há alguns anos lá no Canadá. E ainda não havia insulina no Brasil. Então, assim, como que era feito o tratamento? A pessoa não comia e esperar a morte. E minha mãe conta que ela tem muito claro isso na cabeça dela, que ela lembra muito que na fase final da vida dele, né, ele descobriu diabetes e depois de algumas semanas ele veio a falecer, que ela via a mãe dela chorando, a minha avó, porque ela viu o filho chorando de fome, mas se ela desse comida para ele, ela sabia que ele iria morrer mais rápido. Então ela ficava naquela dúvida, até que um dia ela falou: não, eu prefiro ver meu filho partir feliz do que deixar ele sem comer. Então olha como nós somos abençoados de vivermos numa época que a tecnologia está tão avançada, de vivermos em uma época onde nós podemos ter acesso à insulina, independente de qual insulina for. Claro, isso é incontestável. Nós lutamos por insulinas melhores, por insulinas análogas, por insulinas mais rápidas. Nós lutamos por bomba de infusão, por remédios mais modernos. Tudo isso a gente tem que continuar fazendo. Tudo isso a gente tem que continuar lutando, mas em tudo, dai graças. Dai graças porque você está aqui vendo esse vídeo. Dai graças porque você ainda consegue comprar insulina ou receber no posto de saúde perto da sua casa. E aí, o que a gente pode fazer para mudar se você deseja ter um acesso melhor, se você deseja ter uma insulina melhor? Lutar pelos nossos direitos. Existem grupos aí na internet maravilhosos, como Vozes do Advocacy, por exemplo, que é um grupo de pessoas com diabetes, tem médicos também, que estão lá lutando pelos direitos das pessoas que têm diabetes juntos aos órgãos responsáveis, junto ao governo. A gente não tem que ficar calada, tá? A gente tem realmente que lutar sim pelos nossos direitos de ter mais acesso. E hoje em dia, e cada vez mais, eu acredito que teremos sim mais acesso ao que há de mais novo no tratamento do diabetes. Eu, por exemplo, eu uso bomba de infusão de insulina, é uma bomba que conversa com o sensor,
Mas o que me faz ter a glicemia em dia não é só a bomba. A bomba, sem eu mexer nela, sem eu saber como ela funciona e sem eu me cuidar, ela não vai adiantar nada. O importante no tratamento do diabetes é você ter o autocuidado, é você saber a hora certa de tomar suas injeções 15 minutos antes das refeições, é você medir a sua glicemia, é você saber que se você comer determinado alimento, a sua glicemia vai subir. É você se entender, é você entender como o seu corpo funciona. E aí, independente do modo como você trata o seu diabetes diariamente, você vai conseguir um controle mais adequado. Claro, quando falamos em crianças, né, tratamentos menos invasivos são sempre melhores. Mas o importante é a gente ter consciência e saber se cuidar. E aí, tudo vai dar certo, beleza? E claro, né, pessoal, lutar da forma correta por aquilo que nós temos direito, né? Insulinas melhores, bomba de insulina, canetas inteligentes que em breve, na verdade, já estão chegando aí no Brasil, tá bom? E o principal, dai graças. Quando eu descobri o diabetes, sabe o que eu usava? Não tinha aí insulina ultra super rápida. Eu usava uma insulina misturada, chamava Biolin 80-20, que era 80% de insulina rápida e 20% de insulina basal. Ou ao contrário, mas eu acho que era isso. Não tinha. E eu tô aqui. Eu cheguei aqui aos 47... 47 não, tô me dando mais idade, olha aí, ficando mais velha. Aos 46 anos, vivendo com diabetes há 28 anos e bem. Então é isso, pessoal. Bom, e também, claro, não esquece de falar aqui para mim qual é o seu tratamento para o diabetes, tá? Compartilha aqui comigo o que você usa, qual tipo de insulina. Você está conseguindo controlar o seu diabetes ou o diabetes do seu filho, de quem você convive, de uma maneira adequada, com remédio, que seja, quem tem tipo 2 costuma usar mais remédio, você está conseguindo aí manter o controle? Fala aqui para mim, vamos trocar uma ideia a respeito disso. E para finalizar esse vídeo, eu queria hoje finalizar de uma maneira um pouquinho diferente, com uma oração de agradecimento, tá bom? Pai, muito obrigada. Muito obrigada, papai, por ter acesso, pai, à insulina. Não precisa, pai, não quero aqui agradecer, pai, o tipo de insulina que eu tô tomando, o tipo de tratamento que estou fazendo. Mas eu quero somente agradecer, pai, por eu ter a oportunidade de viver num tempo onde há insulina, onde eu consigo, pai, essas insulinas, pai. Pai, há também tantos grupos de doação. Quantas vezes esses grupos nos ajudam e ajudam outras pessoas que muitas vezes não conseguem nem comprar o medicamento, mas através desses grupos, pai, elas conseguem sua dose diária de vida. Pai, eu te agradeço e oro para que nunca, pai, nunca falte remédios, insulinas, insumos para os seus filhos, para aqueles, pai, que assim como eu, vivem com diabetes. Obrigada por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.